O sol de Uberaba nascia preguiçoso, dourando as telhas velhas das casas simples e fazendo o ar cheirar a terra molhada e café passado na hora. A rua onde vivia Dona Marli parecia esquecida pelo tempo. Chão de terra batida, jabuticabeiras antigas que faziam sombra grossa e um silêncio que só era quebrado pelo cantar de galos e o ronco distante de uma moto subindo o morro. Era um lugar onde a vida acontecia devagar, entre o som do rádio AM e o cheiro de roupa secando no varal. Dona Marli era costureira desde menina. Viúva há 5 anos, passava os dias diante da velha máquina de pedal, cercada de retalhos coloridos e novelos de linha. Sua casa, de apenas 3 cômodos, cheirava a lavanda e a pano novo. O que a sustentava era a fé e o filho. Gabriel, um menino de 7 anos que falava pouco e sonhava demais. Gabriel tinha um jeito sereno, quase antigo. Gostava de desenhar nuvens, observar formigas e falar com o vento, como se o vento respondesse. No quintal, um pequeno altar improvisado guardava uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, com uma vela derretida e flores secas coladas na base. Ali o menino passava horas, murmurando palavras que a mãe não entendia. Às vezes ele ria sozinho. Outras, fechava os olhos e parecia escutar alguém muito distante. As tardes de Uberaba eram lentas e quentes. O som dos sinos da igreja marcava as horas, e Gabriel sempre parava o que estava fazendo para olhar na direção do campanário. É hora de rezar, dizia com uma convicção que não combinava com a idade. Dona Marli achava bonito, mas também estranho. O filho parecia ter uma fé que não aprendera em casa. A rotina seguia simples: escola pela manhã, almoço no fogão a lenha, lições à tarde. Mas havia algo em Gabriel que começava a inquietar a mãe. Pequenas coisas, como o jeito que ele chamava as pessoas de meu irmão, ou o hábito de escrever bilhetes com frases que pareciam conselhos. Um dia, ela encontrou um desses papéis escondido sob o travesseiro. A dor é só o caminho que ensina o amor. A caligrafia era firme, madura, impossível para uma criança da sua idade. Numa manhã de sábado, enquanto o rádio falava sobre a chuva que chegava ao norte de Minas, Gabriel entrou na sala com um desenho nas mãos. Era a figura de um homem de óculos, terno claro e sorriso sereno. "Quem é esse filho?" te perguntou a mãe. Ele respondeu com voz calma: "É um amigo que me visita quando rezo." Dona Marli franziu o senho. "Como ele se chama?" O menino pensou um pouco e respondeu como se dissesse algo óbvio: "Chico." A mãe riu, achando que era coincidência. Mas naquela noite, sonhou com o mesmo homem, sentado à beira da cama olhando para Gabriel com ternura. Acordou suando, o coração disparado, o cheiro de incenso no ar. Olhou o filho dormindo, a expressão tranquila, as mãos juntas sobre o peito. Por um instante, teve a impressão de ver uma luz suave envolvendo o menino. Piscou, e a luz sumiu. Os dias seguintes trouxeram um silêncio diferente para dentro da casa. Gabriel parecia mais concentrado, mais velho. Falava de missões e dizia que nem tudo acaba quando a gente morre. Dona Marli tentava rir, mas no fundo sentia um frio que vinha de dentro. Uma tarde, enquanto costurava, ouviu o menino cantarolando uma melodia que ela reconheceu da infância. Uma canção religiosa antiga que só ouvia nas missas de Chico Xavier quando o pai a levava ainda menina. Ficou paralisada, agulha no ar. O som da máquina ainda girando em falso. Na escola, as professoras comentavam que Gabriel tinha um olhar maduro demais. Não brincava como os outros. Preferia ajudar os colegas, consolar os que choravam. "Ele tem uma calma que dá vergonha na gente", disse uma das educadoras. Às vezes, desenhava coisas que ninguém entendia. Mãos dadas em volta de uma mesa, uma pomba branca sobre uma luz azul, e sempre, em algum canto, uma assinatura Francisco. Numa manhã, uma repórter da rádio local foi à escola fazer uma matéria sobre o ensino público. Pediu para conversar com algumas crianças, e entre elas escolheu Gabriel. Sentado diante do microfone improvisado, o menino olhou fixamente para ela e, sem hesitar, disse: "Eu sou o Chico Xavier, e ninguém pode negar." O silêncio que se seguiu foi absoluto. A repórter riu achando que era brincadeira, mas o tom sereno do garoto a fez hesitar. "Como assim, menino?" perguntou. Gabriel apenas sorriu com os olhos marejados e completou: "A vida não termina. Só muda de roupa. Daquele instante em diante, nada mais seria igual." A frase dita por Gabriel
correu pela pequena escola como vento em palha seca. No mesmo dia, os professores cochichavam pelos corredores e à tarde a diretora chamou Dona Marli para uma conversa. A mulher chegou aflita, o avental ainda sujo de linha e alfinetes. Sentou-se as mãos trêmulas no colo. A diretora tentou ser delicada, mas não escondeu a inquietação. Dona Marli, o seu filho, disse umas coisas estranhas hoje. Estranhas? Ela murmurou, o coração já acelerado. Disse que é o Chico Xavier e descreveu a antiga casa dele com uma precisão assustadora. Marli sentiu o corpo gelar. Tentou rir, dizendo que criança inventa muito, mas a diretora insistiu. Ele falou do cachorro de Chico, do cheiro do incenso e até do local onde ficava a mesa das cartas. Disse que o relógio da parede parou no dia da morte. Como ele poderia saber disso? Dona Marli não respondeu, apenas baixou os olhos e apertou o terço que trazia no bolso. Naquela noite, Gabriel chegou em casa calado. Jantou devagar e foi para o quintal, onde o altar se iluminava com a vela bruxuleante. Dona Marli o observou pela janela. O menino fechou os olhos como em oração, e então suavemente começou a falar, mas as palavras vinham num tom diferente, grave, compassado, como se um adulto falasse por ele. Que Deus abençoe os corações aflitos, e que o amor seja o consolo dos que sofrem. Marli correu até o quintal, o coração batendo forte. Gabriel! Que é isso, menino? Ele abriu os olhos devagar e sorriu. Eu só estou escrevendo, mãe. Ela olhou para a pequena mesa de madeira e viu várias folhas preenchidas com caligrafia firme, quase profissional. Frases longas, repletas de mensagens de esperança, assinadas no final com um simples Francisco. Nos dias seguintes, começaram a chegar pessoas. Primeiro, curiosos da escola. Depois, vizinhos e até gente de outras ruas. Queriam ver o menino que escrevia cartas como Chico Xavier. Gabriel não se incomodava. Sentava-se no banco do quintal e, com lápis e papel, escrevia mensagens para estranhos, dizendo que eram recados de quem estava bem. Uma senhora idosa, de vestido florido, recebeu uma das cartas e desabou em pranto. Dizia conter palavras idênticas às que o marido falecido lhe dizia todas as manhãs. Não chore por mim, minha flor. O amor é ponte, não muro. O caso começou a se espalhar. O padre Arnaldo, pároco da igreja local, resolveu visitar a casa. Chegou numa tarde abafada, trazendo uma Bíblia e um olhar preocupado. Com licença, Dona Marli. Vim conversar com o menino. Ele está no quintal, padre. Rezando. O religioso entrou devagar, o suor escorrendo pela testa. Gabriel estava ajoelhado diante da imagem do Sagrado Coração. Quando se virou, sorriu e disse com uma calma estranha: Padre, o senhor continua rezando por aqueles que já partiram? O homem hesitou. Sim, meu filho. É o que devemos fazer. Ou então agradeça. Eles também rezam pelo senhor. O padre ficou pálido. Sentiu um arrepio percorrer a espinha e, sem dizer mais nada, abençoou o garoto e foi embora apressado. Na esquina parou para respirar. Jurava ter sentido um perfume de rosas no ar. A mãe, cada vez mais atormentada, procurou o médico da cidade. Doutor, ele anda dizendo coisas que não sei explicar. Fala como gente grande. Escreve como adulto. O médico examinou o menino. Reflexos, pressão, visão, tudo normal. Seu filho é saudável, Dona Marli. Talvez só tenha muita imaginação. Mas enquanto falava, o médico reparou que Gabriel o observava em silêncio, com um olhar profundo, quase compassivo. E então, de repente, o menino murmurou: Doutor, o senhor ainda pensa no seu pai? O médico estremeceu. Como sabe disso? Ele pediu para dizer que o senhor fez o certo e que o perdão já foi dado. O homem deixou cair o estetoscópio. Não conseguiu falar. Apenas segurou o ombro do garoto e saiu, atordoado. À noite, a casa parecia respirar um ar diferente. O vento batia leve nas cortinas e o som distante de uma sanfona ecoava do bar da esquina. Gabriel dormia tranquilo, mas Marli não pregava os olhos. Lembrava-se das palavras do padre, da expressão do médico, das cartas. Na madrugada, levantou-se para apagar a vela do altar. Ao se aproximar, percebeu algo. A imagem do Sagrado Coração estava coberta por um leve brilho, como se respirasse luz. Um calor suave envolveu o ambiente, e por um instante ela jurou ouvir uma voz masculina, calma, doce, dizendo: Confie, ele apenas continua o trabalho. Marli recuou trêmula, lágrimas nos olhos.
A chama da vela vacilou e o brilho desapareceu. No dia seguinte, o jornal local estampava a manchete: menino de 7 anos afirma ser reencarnação de Chico Xavier em Uberaba e, com isso, o que antes era apenas curiosidade, começou a se tornar polêmica. As semanas seguintes transformaram a casa de Dona Marli em um ponto de peregrinação improvisado. Carros vinham de cidades vizinhas, pessoas simples de chinelos e sacolas de pano chegavam com olhos marejados, segurando retratos de entes queridos. Queriam falar com o menino que escrevia cartas do além. Dona Marli tentava impedir, mas Gabriel parecia tranquilo com as visitas. Recebia cada um com doçura, chamava pelo nome sem que ninguém o apresentasse e escrevia em silêncio, como se ouvisse alguém ditando ao pé do ouvido. As cartas tinham sempre o mesmo tom: esperança, perdão, recomeço. Algumas vinham com detalhes impossíveis, apelidos, datas, frases íntimas que só as famílias conheciam. Certa vez, uma mulher de São José do Egito desmaiou ao ler o que Gabriel escreveu. Mamãe, pare de deixar o rádio ligado à noite. Eu já posso dormir em paz. Era exatamente o que ela fazia desde a morte do filho. No bairro, a notícia se espalhava como bênção e maldição. Uns chamavam o menino de anjinho de Deus, outros de instrumento do demônio. As discussões se acirravam nas missas, nas feiras, nas calçadas. Havia quem jurasse ter visto luzes saindo do quarto do menino à noite. Outros diziam que ele falava com sombras. Dona Marli, dividida entre o amor e o medo, começou a evitar sair de casa. Fechava as janelas, rezava em silêncio, mas nada detinha a corrente que parecia crescer ao redor do filho. Gabriel, por sua vez, mantinha a serenidade de quem entende o invisível. Dizia apenas: mãe, não é comigo, é com eles. Eu só escuto. Certa tarde, um repórter de televisão chegou acompanhado de uma equipe pequena. Trouxeram câmeras, microfones e um crucifixo no pescoço, como quem vai a um exorcismo. A mãe hesitou, mas Gabriel concordou em conversar. A gravação começou sob o calor abafado de novembro, e o menino, sentado no banco do quintal, respondeu a perguntas simples com uma serenidade desarmante. Como é ser o Chico Xavier? Perguntou o repórter meio rindo. Gabriel sorriu de leve. Eu não sou o Chico, moço. Eu só lembro do que ele sentia. O silêncio que se seguiu pareceu mais pesado que o ar quente. A câmera tremeu e o operador enxugou o suor da testa. Então Gabriel olhou fixamente para o repórter e disse: sua mãe agradece a prece de ontem. Ela está bem. O homem empalideceu. A mãe dele havia morrido fazia 3 anos. Largou o microfone e saiu do quintal sem dizer palavra. Naquela noite o vídeo foi ao ar. O país se dividiu. Programas de auditório convidaram padres, médiuns e psicólogos para debater o caso Gabriel de Uberaba. Uns diziam que era reencarnação, outros um distúrbio psicológico, alguns puro charlatanismo. Mas a serenidade do menino nas imagens, o olhar calmo, a voz suave, a ausência de medo, tocou até os céticos. Na escola, Gabriel virou atração e alvo. Algumas crianças o imitavam, outras o evitavam. Uma menina chamada Júlia foi a única que se aproximou de verdade. Passava o recreio ao lado dele, ouvindo suas histórias. Você sente saudade? Perguntou um dia. Gabriel olhou para o céu e respondeu: não é saudade. É lembrança de amor que não cabe mais aqui. Os professores começaram a anotar tudo o que ele dizia. Pareciam frases vindas de outro tempo. O corpo é a roupa da alma. O silêncio também reza. A dor é o modo de Deus falar baixo. As palavras se espalharam como pequenos milagres de papel, mas o mistério não parava por aí. Certa madrugada, Dona Marli acordou com o barulho da máquina de costura funcionando sozinha. Correu para a sala e encontrou Gabriel sentado diante dela, movendo o pedal com os pés, os olhos semicerrados, como sonâmbulo. Ao lado de uma folha com letras caprichadas dizia: não tema, minha filha. Ele está sob boa guarda. Ela o acordou chorando. Filho, por que você escreveu isso? Eu não lembro, mãe, respondeu com voz sonolenta. Foi o moço de terno claro que pediu. Depois disso, Marli passou a trancar a máquina com chave. Mesmo assim, às vezes, de madrugada, jurava ouvir o som do pedal rangendo sozinho, como se alguém invisível ainda costurasse mensagens no escuro. A igreja local começou a se dividir. O padre Arnaldo, antes prudente,
pediu ajuda à diocese. Veio um bispo de Belo Horizonte, que insistiu em visitar o menino. Gabriel o recebeu com educação e silêncio. Quando o religioso perguntou se ele acreditava ser Chico Xavier, o garoto respondeu apenas: acreditar é diferente de lembrar. O bispo tentou uma bênção, mas as palavras pareceram se dissolver no ar. O ambiente ficou morno. O som dos pássaros cessou, e um perfume de flores tomou o quintal. Todos ficaram imóveis. Então Gabriel abriu os olhos e disse, num tom que não era o seu: Deus abençoe o senhor, Dom Lourenço. Sua mãe o esperava. O bispo, atônito, deixou o rosário cair. Soube-se depois que apenas sua família o chamava por aquele nome. A história correu pelos jornais e pelas redes. Uberaba virou ponto de peregrinação moderna. Celulares, câmeras, promessas. O menino seguia calmo, indiferente à agitação em volta. Certa manhã, ao ver a multidão no portão, disse à mãe: Eles ainda não entenderam, mãe. Se eu não voltei, só continuo servindo. Dona Marli chorou, ajoelhando-se diante do filho, pedindo a Deus que o protegesse. Ele colocou as mãos pequenas sobre a cabeça dela e murmurou: O amor é o escudo, mãe. O resto é barulho. Naquela noite, a cidade ficou sem energia por quase 10 minutos. Quando a luz voltou, o altar do quintal estava cheio de pétalas brancas espalhadas pelo chão, e ninguém soube explicar de onde vieram. Com o tempo, o que antes era curiosidade se tornou perturbação. As visitas aumentaram. As filas em frente à casa cresceram, e a paz de Dona Marli foi se desfazendo como linha gasta. Alguns pediam bênção, outros imploravam curas. Havia quem deixasse bilhetes, flores, até dinheiro. Mas também surgiram gritos nas esquinas, acusações de blasfêmia e até ameaças. Isso é obra do demônio! Gritava um homem diante do portão, enquanto Marli o mandava embora com lágrimas nos olhos. Gabriel permanecia sereno, sentado no quintal, rabiscando papéis ou observando o céu. Às vezes dizia que as vozes estavam cansadas e passava horas em silêncio absoluto. Outras parecia ausente, olhando para o nada, os lábios se movendo sem som. A mãe tentava distraí-lo, mas ele respondia apenas: Mãe, é o Chico me ensinando a ter calma. Ele diz que tudo precisa de paciência. Certa manhã, uma equipe de pesquisadores espirituais veio de São Paulo. Trouxeram gravadores, câmeras e um pequeno aparelho de medição de campo eletromagnético. Queriam registrar o fenômeno. Montaram os equipamentos no quintal, enquanto Gabriel desenhava sobre uma folha branca. O ar estava parado, pesado. O sol queimava alto, e o zumbido dos insetos parecia mais alto que o normal. De repente, o medidor começou a apitar. As agulhas subiram sem explicação. Um dos pesquisadores, impressionado, murmurou: Há algo aqui. Algo que muda a frequência. Gabriel levantou os olhos e disse baixinho: Não é coisa, é presença. Nesse instante, uma brisa suave soprou sobre o quintal. As flores do altar se moveram, e a chama da vela se ergueu, reta, sem vacilar. A gravação captou um som indecifrável. Uma espécie de voz sussurrada, doce, repetindo: Caridade, caridade. Os homens se entreolharam pálidos. Um deles chorou sem saber por quê. Dona Marli, aflita, pediu que todos fossem embora. Sentia que a casa estava ficando cheia demais. À noite acendeu o terço e pediu proteção. O vento batia nas janelas e, ao fundo, o som de passos parecia percorrer o corredor. Quando olhou, o menino estava sentado na cama, os olhos abertos, mas ausentes. Gabriel? Note sussurrou. Ele não respondeu. Só levantou o braço e apontou para o canto do quarto. Marli seguiu o gesto, e por um segundo jurou ver a silhueta de um homem de terno claro parado na penumbra. O rosto sereno, os olhos brilhando de mansidão. Ela caiu de joelhos, chorando, e a figura se desfez na escuridão. Nos dias seguintes, Gabriel adoeceu. Febre, calafrios, um cansaço que parecia vir de dentro. Médicos vinham e iam, todos sem respostas. Virose, diziam uns. Esgotamento, diziam outros. Mas à noite, quando a febre subia, o menino começava a falar com uma voz diferente, lenta, pausada, como se orasse por alguém invisível. Que a luz do amor envolva os corações aflitos. Que o perdão seja o alívio das almas. Dona Marli ficava ao lado dele, enxugando o suor, tremendo de medo e fé. Uma madrugada, Gabriel apertou a mão da mãe e disse: Mãe, se eu dormir fundo, não se assuste. É só o Chico que precisa sair um pouco.
Ela soluçou, beijando-lhe a testa. Não fala isso, meu filho. Ele sorriu. A morte é só o intervalo da música. Enquanto isso, a polêmica crescia. O bispo local pediu que um psiquiatra católico o avaliasse. O doutor Henrique, homem de fala calma e olhar cético, veio disposto a desmentir o caso. Passou horas com o menino fazendo perguntas. Gabriel o ouvia atentamente e no fim disse: Doutor, o senhor ainda sonha com o rio? O homem ficou imóvel. Que rio? Aquele em que seu irmão se afogou quando o senhor tinha 9 anos. Ele diz que não doeu. O psiquiatra deixou a casa abalado. Depois escreveu um relatório curto. O paciente demonstra consciência fora do padrão, com recordações impossíveis de atribuir à imaginação. Enquanto isso, objetos começaram a se mover. Pequenas coisas. A tesoura de costura que caía sozinha, o rádio que ligava na estação religiosa às 3 da manhã, o terço que mudava de lugar. Dona Marli passou a dormir no mesmo quarto do filho. Sentia que a casa respirava junto com ele. Certa noite, uma forte ventania atravessou a rua. A luz acabou, e o som do trovão ecoou como uma prece distante. Gabriel dormia, mas seu corpo tremia. De repente, um clarão azul iluminou o quarto. No meio da penumbra, as folhas empilhadas sobre a cômoda começaram a se mover, rodopiando no ar como se uma brisa invisível as levantasse. Quando a luz voltou, todas estavam dispostas sobre o chão, formando uma frase. A caridade é o caminho, Dona Marli gritou. A vizinhança correu para ajudar. O padre Arnaldo chegou suando, com um crucifixo na mão. Entrou. Rezou em voz alta, mas a atmosfera parecia suspensa, intocável. No meio da oração, Gabriel abriu os olhos e falou com voz rouca. Não tema, padre. Eu só vim lembrar o amor. O crucifixo caiu das mãos do padre. Ele recuou, as lágrimas descendo sem controle. Quem fala por você, menino? Perguntou quase sem voz. Gabriel sorriu e respondeu apenas. O mesmo que fala por todos nós. A partir desse dia, a casa nunca mais foi a mesma. Gente vinha de longe, uns por fé, outros por curiosidade, alguns por medo. O ar da rua parecia diferente, como se algo sagrado e perigoso rondasse o lugar. E nas madrugadas silenciosas de Uberaba, quando o vento passava entre as jabuticabeiras e o sino da igreja soava distante, muitos juravam ouvir uma voz suave repetindo: a vida não termina, só muda de roupa. Na manhã de 2 de dezembro, Uberaba acordou com um silêncio estranho, o tipo de quietude que antecede o improvável. O céu, coberto de nuvens cinzentas, parecia suspenso sobre as casas. O ar estava parado, pesado, e até os pássaros haviam se calado. Dentro da pequena casa de Dona Marli, o cheiro de vela queimada misturava-se ao aroma doce de jabuticaba madura. Gabriel dormia, o rosto pálido, as mãos sobre o peito, a febre voltara com força. Médicos já não sabiam o que dizer. O corpo do menino parecia leve demais, como se estivesse se desfazendo em luz. Dona Marli, exausta, rezava ajoelhada ao lado da cama, o terço entre os dedos murmurando: Senhor, se é para levar, leva com amor, mas não me deixa no escuro. Naquele momento, um vento frio atravessou a janela aberta. As cortinas se moveram, devagar, e uma luz suave começou a preencher o quarto, não vinda de fora, mas do próprio ar. Gabriel abriu os olhos e neles havia uma serenidade que fazia doer. Mãe, ele chegou. Ela se aproximou aflita. Quem, filho? Quem chegou? O amigo de terno claro. O quarto se encheu de um perfume inconfundível de rosas e incenso. A vela sobre o altar reacendeu sozinha. O som distante de sinos ecoou, embora nenhuma igreja os estivesse tocando. Dona Marli sentiu os pelos dos braços se arrepiarem e lágrimas desceram antes que ela pudesse conter. Gabriel sentou-se na cama, sem esforço, e olhou para o vazio diante dele. Mas seus olhos seguiam algo, alguém. O silêncio era tão denso que se podia ouvir o som do coração da mãe. Então ele começou a falar, com uma voz diferente, pausada, profunda, como se outro ser falasse através dele. A morte não existe, minha filha. Apenas a mudança de morada. Que a fé seja ponte, não muro. Que o amor seja tarefa, não lembrança. Marli soluçava sem entender, sem querer entender. O menino estendeu a mão e o ar pareceu vibrar em volta.
A chama da vela aumentou, e por um instante uma forma luminosa, tênue, humana, pareceu se desenhar no ar. Um homem de semblante bondoso, óculos redondos, olhar sereno. Gabriel sorriu. Ele está aqui, mãe. Disse que não quer assustar. Dona Marli caiu de joelhos, o rosto banhado em lágrimas. Sentia um calor suave, uma presença doce que a envolvia. A figura de luz aproximou-se da cama e pousou a mão sobre o ombro do menino. Gabriel fechou os olhos. Eu terminei, ele disse baixinho. Agora posso descansar. O quarto se inundou de brilho. As pétalas da jabuticabeira do quintal começaram a cair sem vento algum. Lá fora, os vizinhos viram uma claridade azulada atravessar as janelas, e alguns juraram ouvir uma prece. Uma voz masculina dizendo que a caridade guie os corações aflitos. O sino da igreja tocou sozinho, um toque lento, solene. Dentro do quarto o tempo pareceu parar. Gabriel respirava devagar, a luz dançando em torno dele. Dona Marli sentiu algo tocar seu rosto, uma brisa leve, como uma mão invisível. E então o menino falou, agora com sua própria voz. Mãe, o Chico vai, mas o amor fica. Ela segurou a mão dele e um calor suave percorreu o corpo. Lá fora, o vento soprou pela primeira vez em dias. As janelas bateram, a luz da vela apagou-se e o brilho no quarto se dissolveu lentamente, como névoa sob o sol. Gabriel desabou sobre o travesseiro, exausto, mas vivo. A febre desaparecera. Dormiu por horas enquanto a mãe permanecia ali, imóvel, rezando em silêncio, o coração acelerado, a mente tentando aceitar o impossível. Na manhã seguinte, médicos vieram examiná-lo. Nenhum sintoma, nenhum traço de doença. O menino acordou sereno, pediu pão com manteiga e, olhando para a mãe, disse... Ele se despediu. Disse que o trabalho dele terminou. Marli chorou. Abraçou o filho com força, sentindo que algo sagrado havia passado por eles. Nos dias seguintes, relatos surgiram pela cidade. Pessoas afirmavam ter sentido o perfume de rosas na hora exata do acontecimento. Outras disseram que viram uma luz sobre o telhado da casa. Uma mulher cega que morava na esquina contou ter sonhado com um homem que lhe tocava os olhos e dizia: Vê com o coração, minha filha. Ao acordar, enxergava vultos de luz. Os jornais noticiaram o milagre de Uberaba. Alguns chamaram de histeria coletiva, outros de prova da reencarnação. As televisões mostravam imagens de fiéis ajoelhados diante da casa de Marli, cantando Ave-Marias e acendendo velas no chão de terra. Mas dentro da casa tudo estava quieto. Gabriel, mais calmo do que nunca, passava as tardes sentado à sombra da jabuticabeira, observando as folhas caírem. Escrevia pouco, quase nada. Às vezes murmurava: Ele foi em paz, mãe. Agora é comigo ser leve. Uma noite, quando o vento trouxe de volta o cheiro de chuva, o menino adormeceu no colo de Marli. O rádio, sem ninguém tocar, ligou-se sozinho e começou a tocar uma antiga canção de prece, a mesma que Chico Xavier costumava cantar em suas reuniões. A mãe ficou imóvel, os olhos marejados, o rosto iluminado pela luz fraca do abajur, e por um instante ela teve certeza. Aquela voz, vinda do rádio, era dele. O som cessou, e o silêncio voltou a reinar. Mas algo dentro dela havia mudado para sempre. Os dias que seguiram ao fenômeno foram estranhamente calmos, como se o mundo inteiro prendesse o fôlego. A notícia do milagre do menino de Uberaba já havia cruzado fronteiras. Emissoras de televisão, sites e revistas de todo o país disputavam cada detalhe da história. A casa simples de Dona Marli, antes perdida numa rua de terra, agora era ponto de romaria. Gente de todo canto vinha pedir bênção, tirar fotos, tocar as paredes, como se ali houvesse algo sagrado. Mas dentro da casa, o silêncio predominava. Gabriel, agora recuperado, parecia viver num tempo próprio. Passava as manhãs no quintal, alimentando passarinhos e as tardes observando o céu, como quem conversa com alguém invisível. A mãe o observava com ternura e medo. Havia nele uma serenidade que inquietava, um olhar que não cabia em 7 anos. À medida que os dias passavam, os adultos à volta começavam a mudar. O padre Arnaldo,
que antes tremia ao pronunciar o nome do menino, agora vinha visitá-lo quase todos os dias. Já não fazia perguntas, apenas se sentava ao lado de Gabriel e deixava o tempo correr. Às vezes o garoto pegava a mão do padre e dizia: "O Senhor está aprendendo a ouvir o silêncio. É aí que Deus fala." O padre sorria com lágrimas contidas. Começou a pregar sermões mais brandos, menos dogmáticos. Falava sobre amor e compreensão, sobre fé que não precisa de provas. A cidade notou a mudança. Alguns o chamaram de padre herege, outros de homem iluminado. Dona Marli, por sua vez, tornara-se figura dividida. Parte das pessoas a tratava como santa, a outra parte como pecadora. Recebia cartas de agradecimento, mas também insultos. Jornalistas acampavam na frente da casa. Um pastor evangélico veio de Ribeirão Preto e, aos gritos, tentou expulsar o espírito do menino. Foi expulso pelos vizinhos. A tensão era tanta que a polícia passou a fazer ronda noturna, mas nada parecia afetar Gabriel. Um dia, durante uma entrevista que a mãe não conseguiu evitar, perguntaram-lhe se ele ainda se considerava o Chico Xavier. O menino olhou para a câmera, pensou um pouco e respondeu: "Eu sou só um menino que lembra o que o amor pode fazer." A frase correu o país. Foi repetida em programas, em cultos, em redes sociais. Alguns choraram, outros zombaram. Mas, estranhamente, por alguns dias a internet inteira parecia menos cruel. Enquanto a polêmica crescia, coisas pequenas aconteciam em silêncio. Um carteiro que costumava zombar do caso sofreu um acidente de moto e saiu ileso, jurando que viu um homem de terno claro puxá-lo pelo ombro antes da queda. Uma enfermeira do hospital local, que havia tratado Gabriel durante a febre, contou ter visto luzes no corredor na noite anterior à melhora dele. E uma menina autista, que nunca falava, disse à mãe: "O moço das cartas mandou beijo para Dona Marli." A mãe guardava tudo, mas não dizia nada. Limitava-se a cuidar do filho, costurar quando dava e rezar baixinho. Às vezes, à noite, entrava no quarto e via Gabriel dormindo, o rosto sereno, a respiração leve. Havia uma paz em torno dele que fazia o ar parecer outro, mais limpo, mais cheio de sentido. Certa tarde, ela decidiu abrir a caixa azul onde guardava as cartas escritas durante os dias mais intensos. Leu uma a uma, em todas o mesmo tom: esperança, consolo, bondade. E percebeu que o menino nunca usara o pronome eu. Sempre nós. Nós te amamos. Nós estamos bem. Nós seguimos com você. Era como se as vozes que falavam através dele fossem uma só alma, dividida em muitos corações. Mas a serenidade não impedia o medo. Dona Marli ainda acordava sobressaltada com pesadelos, vultos, sinos, luzes. Certa noite, sonhou com o próprio Chico Xavier sentado à beira de sua cama. Ele sorria e dizia: "O amor não assusta, minha filha. Só ilumina o escuro que você ainda teme ver." Acordou chorando, e ao lado da cama encontrou o terço que costumava deixar no altar. Nenhum vento poderia tê-lo trazido ali. Nos meses seguintes, a cidade começou a mudar também. Pessoas que nunca se falavam passaram a se ajudar. Havia algo de inexplicável no ar. Uma leveza, uma vontade de ser melhor. Até o sino da igreja, que tocava sozinho na noite do milagre, parecia mais suave. Gabriel foi matriculado numa escola particular, a pedido da prefeitura. Quiseram protegê-lo do assédio. Mas ele continuava o mesmo, discreto, simples, sem vaidade. Dizia aos colegas: "Todo mundo é um pouco mensageiro, só não lembra." Enquanto isso, os estudiosos continuavam tentando entender. Um grupo espírita de Belo Horizonte publicou um relatório dizendo que há fortes indícios de mediunidade precoce com memória espiritual. Já um psicólogo da USP afirmou em entrevista: "O menino possui inteligência emocional e empatia raríssimas, mas não há nada sobrenatural." E assim, entre fé e ceticismo, a vida seguiu. Mas para Dona Marli, algo era certo. O menino que chamava de filho carregava dentro de si uma calma que não pertencia a este mundo. Às vezes, quando o via rezar no quintal, ela sentia um arrepio, o mesmo perfume de rosas, a mesma luz dourada filtrando-se pelas folhas da jabuticabeira. Numa dessas tardes, o sol se punha e o céu ardia em tons de cobre. Gabriel estava em silêncio, olhando o horizonte. De repente falou sem virar o rosto: "Mãe, quando eu crescer quero ser costureiro igual a senhora."
Mas vou costurar almas. Ela sorriu, lágrimas nos olhos, e pensou que talvez, só talvez, o amor fosse mesmo isso. Uma agulha invisível ligando mundos que a razão não consegue entender. O tempo passou devagar, como tudo em Uberaba. O calor continuava o mesmo. As jabuticabeiras ainda sombreavam a rua. E a vida, apesar de tudo, voltava a um ritmo quase normal. As visitas diminuíram, os repórteres se foram e a poeira das manchetes começou a baixar. Só o mistério permanecia invisível, espalhado no ar, como perfume de incenso que nunca se apaga completamente. Gabriel crescia em silêncio. Já não escrevia cartas nem falava sobre o amigo de terno claro. Quando perguntavam, sorria apenas. Era como se uma parte dele tivesse se recolhido para dentro, guardando um segredo que não podia ser dito. Dona Marli não insistia. Havia aprendido que certas respostas não pertencem ao mundo das palavras. O quintal, porém, ainda parecia diferente. Em noites muito calmas, a mãe jurava ver pequenas luzes dançando perto do altar, como vagalumes que surgiam do nada. Certa vez, ouviu um leve tilintar, o som de uma máquina de costura girando sozinha por poucos segundos. Não se assustou, apenas sorriu com o coração apertado e grato. O padre Arnaldo continuava visitando a família. Já não vinha como religioso, mas como amigo. Sentava-se na varanda, tomava café e ficava observando o menino desenhar. Ele não fala, mas parece ouvir o que a gente não diz, comentava. Um dia contou que desde o acontecimento, sua paróquia recebia mais fiéis, mas que ele pregava menos sobre medo e mais sobre amor. Gabriel levantou os olhos e disse: "É porque agora o senhor entende que o amor também é uma forma de fé." O padre sorriu, os olhos marejados. Aos poucos, a casa voltou a ser casa. Dona Marli costurava vestidos para as vizinhas. O cheiro de sabão voltava a preencher o ar e as risadas de Gabriel ecoavam no quintal. Mas havia algo novo em tudo. Uma paz silenciosa. Um sentimento de missão cumprida. Numa manhã de domingo, o menino pediu para ir à missa. A mãe hesitou, mas cedeu. A igreja estava cheia. O sol atravessava os vitrais colorindo o chão com luz azul e vermelha. Durante a comunhão, Gabriel ajoelhou-se e fechou os olhos. Uma brisa leve percorreu o templo, e o sino preso ao vento balançou uma vez. Todos olharam para cima. O padre Arnaldo apenas sorriu em silêncio. Depois da missa, Gabriel pediu para ir ao cemitério. Caminharam devagar entre túmulos simples, cruzes tortas e flores secas. Pararam diante da sepultura de Chico Xavier. O menino ficou imóvel por um instante, o olhar perdido. Depois ajoelhou-se e encostou as mãos na terra e murmurou: "Obrigado, nada mais." Dona Marli ficou ao lado sem falar. O vento começou a soprar mais forte, e as folhas das árvores rodopiaram em torno deles. O ar ficou perfumado, e um raio de sol rompeu as nuvens, iluminando o túmulo por alguns segundos. Gabriel sorriu. "Ele está em paz", disse baixinho. Voltaram para casa em silêncio. No caminho, o menino recolheu uma jabuticaba caída e a guardou no bolso. Quando chegaram, colocou-a sobre o altar, ao lado da imagem do Sagrado Coração. Depois acendeu uma vela. "É pro Chico saber que a gente lembra", explicou. Nos dias seguintes não falou mais sobre o assunto. Voltou à escola. Ajudava a mãe, lia histórias. À noite, porém, antes de dormir, olhava pela janela para o céu estrelado e ficava quieto por longos minutos. Às vezes, sussurrava algo que só o vento podia ouvir. Certa madrugada, Dona Marli acordou com a sensação de não estar sozinha. O quarto estava iluminado por uma luz suave, quase azulada. Gabriel dormia tranquilo, e ali, por um instante breve e impossível, ela jurou ver ao lado da cama a figura de um homem de terno claro, sorrindo, o olhar sereno, os olhos cheios de ternura. Ele ergueu um dedo aos lábios, pedindo silêncio, e apontou para o menino. Depois desapareceu. O silêncio que se seguiu era quase sagrado. Na manhã seguinte, Marli contou o que viu ao padre. Ele não duvidou. Apenas disse: "O céu às vezes se abre em lugares simples, e a vida continuou como se nada tivesse acontecido." Mas algo na cidade havia mudado. As pessoas falavam mais baixo, sorriam com mais doçura. Muitos ainda diziam sentir o perfume de rosas ao passar pela Rua das Jabuticabeiras. Alguns deixavam cartas na porta de Dona Marli, pedindo preces. Ela guardava todas numa gaveta sem ler. Gabriel crescia, mas em seu olhar ainda havia o mesmo brilho calmo, distante,
como se metade dele ainda vivesse em outro lugar. Certo entardecer, sentado sob a árvore, perguntou à mãe: Mãe, quando a gente morre, o que acontece com o amor? Ela pensou, sem saber o que responder. Então o próprio menino completou: Ele só muda de endereço. Dona Marli o abraçou, o rosto enterrado em seus cabelos. O vento soprou leve, levantando as pétalas secas do chão. Por um instante, o som distante de uma máquina de costura ecoou de algum lugar, ritmado, constante, como um coração que não esquece. E então, o silêncio. A rua voltou a adormecer sob o sol de fim de tarde. O altar continuava ali, com a pequena vela acesa, e a jabuticaba já seca ao lado da imagem. Tudo parecia igual. Mas o ar guardava um segredo, um eco invisível, como se algo maior tivesse passado por ali e deixado apenas um vestígio de luz. Dizem que, às vezes, nas noites de lua cheia, quem passa em frente à casa ouve uma voz infantil murmurando: A caridade é o caminho, e ninguém duvida, porque há mistérios que não se explicam, apenas permanecem,